Olá, caros amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. É uma imensa alegria estar aqui com vocês para realizar ali essa palestra virtual, para estar com vocês para refletir sobre o Evangelho de Jesus. Meus amigos, para dar início a este momento, vamos convidá-lo para fazer a prece inicial. Para isso, convidamos a fechar os olhos, sentir a presença amorosa de Jesus, envolvendo a cada um de nós. Amoroso benfeitor, somos gratos pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Pedimos que nos inspire, que nos fortaleça, que nos auxilie neste momento em que passamos de aprendizado, Senhor. Que os bons espíritos possam nos guiar nessa noite de hoje. Graças nós nos damos por tudo e que seja sempre feita a Tua vontade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, meu nome é Pedro Henrique, eu sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, e é com uma imensa alegria que nós vimos aqui para conversar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo com vocês, amigos do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí. Bom, este é o Salão do Evangelho, então nós vamos ali fazer alguns comentários sobre o tema do Evangelho. Então vamos lá. O tema de hoje é o Evangelho do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós vamos discorrer basicamente sobre os itens 4, que trata da realeza de Jesus, e o item 5, que vem falar para nós sobre o ponto de vista. Muito bem, meus irmãos, então, para dar início a este estudo, nós vamos refletir sobre este pequeno trecho que está gravado lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 36 e 37, em que Jesus afirma para Pôncio Pilatos. É aquele trecho da passagem do Evangelho em que Jesus ele é conduzido pelos judeus até o governo, né, até Pôncio Pilatos, para deliberar sobre a prisão ou não, né, de Jesus. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? E Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então, diante da incredulidade, da falta de compreensão de Pôncio Pilatos, porque na verdade ele analisava ali apenas o reinado sob o aspecto físico, sob o aspecto corpóreo, né? E Jesus, né, como sabemos, no espírito de elevada envergadura, espírito perfeito, governador da terra, naquele contexto, né, fala: você que está dizendo, eu sou rei, mas eu não nasci, e não vim a este mundo senão para dar meu testemunho de verdade, mostrando que na verdade o seu reinado é um reinado do aspecto moral, do aspecto do exercício íntimo, moral, para demonstrar a nós a correta maneira de procedermos, né? E aí nós vamos adentrar aqui agora sobre os itens deste tema, né? A realeza de Jesus. Que não é deste mundo, o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Então Kardec está aqui trazendo para nós uma reflexão. Será que Jesus também não tem na terra uma certa realeza? Não é bem nesse formato aqui em que se tem o poder temporal. Aí ele continua: nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que pelo seu gênio ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Então aqui Kardec ele se refere não apenas àqueles que estão investidos oficialmente de um poder temporal, né, de uma nação e tal, mas sobre os aspectos
que transcendem o poder financeiro, material, né? Como o lado artístico, né? Por exemplo, o da filosofia, o da ciência. Então, quantos abnegados trabalhadores aí não chegaram, não desenvolveram a sua arte, né? A sua ciência, ou no campo da filosofia, da sociologia, e que são lembrados até hoje, né? E que exercem até hoje, de certa forma, um reinado. Por quê? Porque as suas ideias ultrapassaram o seu tempo, né? E permeiam a sociedade, existem e são relevantes na sociedade até o presente dia. E aí, na pergunta de Kardec, vamos refletir. Jesus também não exerceu, de certa forma, esse reinado, não exerce esse reinado? Vamos continuando aqui que a gente vai desenvolver bem a compreensão. Então nós vamos ver aqui, por um lado, essa que nós comentamos seria a realeza por mérito. E do outro lado a realeza temporal, que é essa sim, investida de um poder, né? De um exercício, de um respeito pela sua nação e tal, e que cessa ao chegar o fim, né, da encarnação daquela pessoa. Então essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que exige a coroa real. Vamos pegar, por exemplo, algum filósofo aí, Descartes, Platão, né? Ou mesmo no campo artístico, né? Pintores como Leonardo da Vinci, ou cientista como Einstein, contemporâneo nosso, mas outros diversos que estiveram conosco e que desenvolveram naquele campo um respeito, né, pelo esforço pessoal, que nós sabemos que não quer dizer que seja exclusivamente daquela encarnação, mas que é fruto de uma conquista moral. Então eles conquistaram isso e eles têm um mérito pessoal. E analisando um e outro, por exemplo, nesse quadrinho azul, nós temos aqui a realeza por mérito. Imperecível é a primeira. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobre tudo após a morte, porque são respeitados, porque a sua opinião, o seu desenvolvimento ainda é válido, né? Mesmo que tenha transformado ao longo do tempo, construíram fatores de iniciar numa seara, né? Por outro lado, a realeza temporal ela é vítima, né? Ela está sujeita aos joguetes das vicissitudes, né? Dos vícios morais, né? Do egoísmo, do orgulho, ela está sujeita, né? Ela pode conduzir o homem para esta senda de sofrimento. Além disso, a terrestre acaba com a vida, ou seja, ao término da nossa vida, nós vamos perceber que acabou. Ao chegar no mundo dos espíritos, aquele espírito que ocupou uma posição de rei, de poder, ou trazendo para o nosso contexto aqui, de um presidente da república, de um deputado, de alguém importante, né, no cenário político, ou mesmo de uma pessoa de posses, ela deixa de ter isso ao entrar no mundo dos espíritos. E por vezes elas são amaldiçoadas, né, são detestadas, porque às vezes nem sempre o público gostava, ou foram maldosos, né? Enfim, diz respeito à temporalidade do poder que eles exerceram enquanto encarnados. Então, os mais poderosos da Terra, é nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, ou dos artistas, dos poetas, dos escritores. E aí nós temos inúmeros, né? E até mesmo aí nós vamos ver lembrados aí, né, no campo do esporte, né? Aqueles que se destacaram e que são lembrados aí há muito tempo, né? Pelo esforço, pelo desenvolvimento que eles tiveram em determinada área. Então, sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu rei não é deste mundo. Só para a gente ter uma reflexão, gente,
a vinda de Jesus, aqui está a estadia dele entre nós, ela marcou a era. Então nós marcamos, por exemplo, a data 2020 anos após a vinda de Jesus. E inúmeros artistas, cientistas, filósofos já se debruçaram, já tentaram desconstruir a sua imagem. No entanto, ela persiste firme, forte, né? Por uma simples razão. Trata-se do governador do nosso planeta. Né? O poder, a ascendência moral que ele tem sobre nós é inimaginável. Então, Áureo, lá no livro Universo e Vida, coloca para nós que reputamos de magna importância ressaltar aqui a extrema simplicidade, a completa humildade, a pobreza, o desafio e a singeleza com que Jesus marcou de modo iniludível e indelével a sua presença e o seu mencionado neste mundo. Então, Jesus, como coloca aqui em imagem, não teve carro, não teve casa, não teve formação intelectual, né? Enquanto encarnado, enquanto o seu tempo aqui na Terra, né? Não teve dinheiro, muito pelo contrário, ele não estava do lado dos poderosos, né? Ele não era pertencente ou nascido numa nação influente e poderosa, muito pelo contrário. Jesus estava entre os pobres, os necessitados, os doentes, os maltrapilhos mesmo. Então, a gente consegue compreender essa realeza de Jesus sob o aspecto moral, portanto. Né? De outra forma, é impossível, né, a gente entender tal ascendência que Jesus tem sobre nós. Nada mais simples do que dizer do que ele é para nós o governador da terra. Então, todas as ações que acontecem subordinadas a ele está sob a sua direção máxima. Então, esse problema que nós vivenciamos de pandemia, de que temos que ficar isolados, o medo nos atinge, né? Muitos receosos, e se eu desencarnar agora, mesmo espíritos, meus amigos. Então, esse é o momento que nós somos convidados a realmente dar valor aos aspectos morais. Então, é um momento de reflexão, tal momento que vivenciamos de transição planetária. Então, nada disso está fora das mãos, né, das redes do governo de Jesus, e é para o nosso bem. O que falta em nós é a compreensão e a confiança nos seus desígnios. E ainda entrando no segundo tópico, que é o ponto de vista, Kardec faz uma reflexão muito interessante. Né? Ele vem falar para nós sobre a vida corpórea, sobre a crença, ou a confiança, ou o pensamento na vida futura. É basicamente a gente viver o hoje, mas sabendo que a vida não cessa com a nossa morte física, que ela continua. Né? Então, o Espiritismo traz de forma muito clara para nós que nós estamos num processo de aprendizado, de compreensão, de desenvolvimento íntimo, sobre dois aspectos. O aspecto intelectual e o aspecto moral. Sendo que o mais importante para nós é o aspecto moral, é o mais difícil para nós, porque nós estamos arraigados lá no sofrimento, na dor, no orgulho, na vaidade, né, nos vícios morais. E aí ele vem falar para nós. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona fé inabalável no porvir. Então, à medida que a gente acredita, que a gente confia na vida futura, nos dá uma fé inabalável no porvir. Porque a gente confia que o porvir vai ser melhor. Quer dizer que nós estaremos livres de provações, de sofrimento, de dor? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que essa dor e sofrimento vai passar. Né? Porque o nosso destino é ser feliz. Né? Essa fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, meus amigos, à medida que a gente confia numa vida futura, que a gente tem essa fé inabalável no porvir, ela repercute em nós em mudança de comportamento. Então não mais faz sentido o culto às coisas materiais, embora as coisas materiais
façam parte da nossa vida. Mas nós não precisamos viver amarrados a elas, subordinados às questões materiais. Então, 2 pontos de vista nós podemos ter, né? Primeiro deles é a pessoa pode ter aquele ponto de vista assim, aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, ou seja, aquele que sabe, vive o hoje, sabe da vida material, zela do seu corpo, né? A pessoa que sabe da importância das questões materiais, mas que não se limita, não se restringe a elas. Que é indefinida a vida corpórea, que é indefinida. A vida corpórea se torna simples passagem. Então, para esse tipo de pessoa, a vida corpórea é uma passagem. Nós vamos encarnar aqui em breves anos, né? Porque mesmo que a gente venha a desencarnar aí pela idade mesmo, 70, 80 anos, diante da eternidade, é um espaço de tempo insignificante, né? Breve estadia num país ingrato. Então a vida seria esse momento. A gente está num país ruim, desagradável, cheio de problemas, mas a gente sabe que dali a gente vai voltar para a nossa terra natal, que é organizada, que é civilizada, que as pessoas se respeitam, né? Esse é o destino nosso. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ela suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes em um estado mais ditoso. Então, esse que considera esse ponto de vista, a morte para ele não é algo desesperador, né? Menos atenção às preocupações da vida, menos sofrimento do que passou, menos sofrimento do que pode acontecer. Então, daí a pessoa tem o quê? Uma calma, uma resignação, uma perspectiva diferente sobre a vida futura. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto de vista é aquele que duvida da vida futura. Aquele que acredita assim, a minha vida ela compreende a partir do primeiro segundo que eu nasci até o último segundo da minha vida. Então eu preciso aproveitar o máximo possível esse intervalo aí, porque depois disso aí, acabou. Então este tipo de pessoa, né, o homem, dirige todos os pensamentos para a vida terrestre. Então todas as energias é para os gozos materiais. É para viver a vida de uma forma material, pelos divertimentos, pelas conquistas materiais, mesmo sabendo que vai acabar. Então a pessoa gasta toda a sua energia, ou a sua maior parte da sua energia nisso. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. O que vale é o hoje, é o agora. Então precisamos viver a vida de forma fugaz, a vida é efêmera, ela acaba. Então esse é o pensamento que dirige o ser, né, encarnado que alimenta isso aqui. Torna-se igual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Então aqui nesse destaque aqui em amarelo, nessa caixa amarela, ele vem falando que a perda do menor deles, né, desses bens, perdi, eu tive um acidente, meu carro estragou e tal, danificou, perdi meu carro. Aquilo ali para mim torna um tamanho, uma amplitude tão grande que me atormenta, me prejudica, que me causa um pesar, um sofrimento inimaginável. Isso seja qualquer que seja o bem material, né? No caso aqui nós citamos o carro, mas poderia ser qualquer coisa, um emprego, uma casa, ou seja, qualquer aspecto material, um título, né? Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, um orgulho ou uma verdade ferida são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura. Então é uma verdadeira tortura, um verdadeiro flagelo a que a pessoa passa quando ela se vê fora, sem a posse desse bem material. E lembrando que até mesmo, por exemplo, o culto ao corpo, né, o exagerado, é claro que nós devemos ter um respeito ao nosso corpo, a esse instrumento nosso de aprendizado, mas a pessoa, ela por exemplo, aquelas pessoas que se envaidecem, né, que ao envelhecer começa a sofrer, começa a sentir dificuldade de aceitar, né, a transformação que o seu corpo passa. Bom, aí Kardec nos convida a fazer uma reflexão. Aquele que se acha no interior de uma cidade, ou seja, dentro de uma cidade, lá no meio da cidade, tudo lhe parece grande. Então você vê os prédios, você vê as pessoas, você vê os títulos, né?
Assim, os homens que ocupem as altas posições, aquele ali é o prefeito, aquele ali é o dono da fábrica da indústria tal, aquele ali é um comerciante muito famoso, aquele ali é um juiz, aquele outro lá é um doutor. Então, tá tudo próximo, né? E aí ele fala que, ó, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e casas e coisas. Então olha só, vou imaginar essa imagem aqui. A gente consegue ver daqui, é uma multidão de pessoas, né? A gente consegue ver daqui quem é o mais rico, quem tem a melhor saúde, quem é aquele que tem o melhor corpo físico, aquele que é o mais caridoso. Não conseguimos distinguir, né? Porque olhando do alto são todos iguais. Nós sabemos que tem uma multidão de pessoas aqui, né? Quem é branco, quem é preto, quem tem alguma deficiência, nós não conseguimos distinguir. É a mesma coisa que sucede aqui no exemplo, as estrelas do firmamento. Perde-se a imensidade. Então, quando nós estamos no céu, aquele céu, ele é milhares, milhões de estrelas lá, parecem todas iguais. Mas nós temos astros completamente diferentes uns do outro, né? De intensidade, de luz, de tamanho, de distância. Então, assim, nós devemos ficar assim, Deus olha para nós, né? Não distingue pessoas, ele distingue os seus filhos ali como seres bem amados, mas o que é melhor, o que é pior, não. Em busca do bem-estar, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Então, assim, a pessoa busca o bem-estar, né? Faz parte do instinto, do progresso e da conservação. Só que esse bem-estar, meus amigos, deve estar claro para nós que ele é temporário. Por mais que a gente esforce e faz parte do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento do ser humano, que ele busca melhorias, o ser humano busca melhorias, nós temos que ter a convicção de que não passa de um aspecto temporal, né? Hoje eu habito o mundo nessas circunstâncias, amanhã não sei como vai ser, mas o objetivo é o quê? É o aperfeiçoamento moral, é o desenvolvimento, meu desenvolvimento moral, intelectual, né? Mas principalmente o moral enquanto encarnado. Aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que a relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Então, nós estamos pensando lá no futuro, né? Opa, eu tenho aqui faz parte do determinismo divino, o meu desenvolvimento moral para alcançar o destino meu, que é estar junto a Deus. E essa estadia aqui, os meus dissabores, os meus sofrimentos, eles não têm tanta importância. Eles têm a relativa importância, mas eles não estão ali como critérios objetivos, sim ou não, do meu sucesso. Não quer dizer que eu fracassei ali, que é um sucesso para mim, né? Foi um aprendizado. Nesse caso, foi um grande aprendizado. E lá no livro Palavras da Vida Eterna, Emmanuel traz para nós algumas reflexões acerca do dinheiro e da atitude. O dinheiro, né, bênção na vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual o sangue do corpo, converte-se em perigoso tirano de quem escraviza. Então o dinheiro, ele tem a sua função. O que nós não podemos ficar é subordinados ao dinheiro. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que se movimentam e conduzido aos ciclos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Então ele tem um propósito, né? Por exemplo, um exemplo prático aqui. A pessoa que monta um comércio, uma indústria, né? O fato dela dar emprego, dela dar condições de maneira honesta, né? Para um trabalhador, já é uma boa aplicação desse dinheiro. Agora, aquele que guarda o seu dinheiro, só investe em coisas para seu uso pessoal, para o seu entretenimento, para o seu ciclo próximo, está restringindo o acesso, né, à coletividade, dos benefícios que poderiam ser auridos com aquele
com aquele dinheiro, né? O dinheiro, deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça, importante destacar assim, ó, dinheiro de passagem, né? Porque não vai ficar comigo, igual desenganar, eu não vou levar esse dinheiro comigo, né? Se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, a afeição do ar que respira sem furtá-lo aos pulmões dos outros. E perceberá que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Então nós temos a questão do sofrimento relativo. Tudo depende da forma como nós enfrentamos. Olha só o que Kardec coloca para nós. Aquele que se identifica com a vida futura, ou seja, que tem esse ponto de vista de olhar para frente, de olhar para o futuro, saber que o hoje ele é algo temporário, que seja o momento que eu esteja vivendo de bonança ou de dor, ele é temporário. Essa pessoa, ela se assemelha a um rico que perde sem emoção uma pequena soma. Então, a pessoa tem 100 dinheiros, ela perde um dinheiro. Que diferença que faz para ela? Nada. Ela vai passar, vai seguir. Agora, aquele arregado às coisas materiais, que compreende que a vida é apenas o agora, né? Que não tem nada depois e que eu tenho que aproveitar agora, ele se assemelha a um pobre que perde tudo. Imagina, você confiava todos os seus pensamentos, todas as suas energias eram voltadas para o hoje, era para o entretenimento, né, pelos bens materiais, casa, dinheiro, fortuna, joias e tal. Acabou a vida, a gente não carrega nada. E aí? Essa pessoa fica sem chão, ela perde tudo. Porque tudo aquilo que era a sua base sucumbe, cede. Então, por isso, mais uma vez, a importância de nós olharmos a vida sob a perspectiva do futuro, né, da visão futura. E o Espiritismo tem um papel importantíssimo nesse momento, né? Porque, pela própria origem da palavra, o Espiritismo vem falar para nós sobre o Espírito, né? Sobre algo que é imaterial, que sobrevive ao material. Então o Espiritismo dilata o pensamento, ele rasga os horizontes novos, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e o ser de todos os mundos. Então o Espiritismo vem para mostrar para nós que a morte não existe, que a nossa estadia aqui enquanto encarnados serve como instrumento de aprendizado nosso. Nós granjeamos o nosso tesouro a conformidade com as nossas experiências. O bem que nós fizemos ao próximo, né, a beneficência, o próprio capital intelectual que desenvolvemos, né, e principalmente as ações morais. Né, como o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então a caridade, ela é um instrumento que nós podemos usar aí para vencer o materialismo, para vencer todos os sabores, todas as vicissitudes que são postas diante de nós, porque a caridade exercida com um verdadeiro amor, né, na sua mais simplicidade, ela é amor, né, e o amor cobre a multidão dos pecados. E aí, falando para nós sobre o Consolador Prometido, né, que na verdade expressando aqui as 3 revelações, né, a primeira como Moisés, essa figura aqui é apenas ilustrativa, a segunda como Jesus, falando do Pai Criador e que vem exemplificar os ensinos morais que nós devemos praticar, e aqui representada, né, apenas representada pelo Livro dos Espíritos, mas mostrando para nós a terceira revelação, o Consolador Prometido, que é o conhecimento do Espiritismo, né? Da mediunidade, da reencarnação, né? Isso que vem revelar para nós o Livro dos Espíritos, mas que permeiam e que vai permear todas as religiões, né, do futuro. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos, o fazê-lo conhecido. E eis que chega o momento. E aí, meus amigos, convidamos nesse instante a refletir, a aproveitar esse momento, nós estamos reclusos, não dar vazão aos pensamentos infelizes, inferiores, que nos desanimam. Vamos olhar para o outro lado.
é momento de transição. E o momento de transição nos indica que a Terra se aproxima dia após dia de um mundo melhor, né? Não de um mundo perfeito, mas de um mundo muito melhor, né? Em que o bem vai sobrepujar o mal. Então vamos aproveitar esses momentos para refletir, né? Para transformar os nossos velhos hábitos, para colocar as nossas mãos em ação no campo do bem, né? Então essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar a vocês. Vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe, do tratamento à distância. Então, nesse momento, se você não fez ainda, pegue o seu recipiente com água, que nós vamos, por meio desse audiovisual que será apresentado logo em seguida, nós vamos passar para o momento de fluidificação das águas. Por isso, meus amigos, é importante ter fé, ter a confiança em Deus, confiança de que nós seremos atendidos e o nosso pensamento ele não tem limite, né? Muito embora nós não estejamos dentro do centro espírita, nós podemos ser atendidos. Basta que nos sintonizemos com os espíritos equilibrados, os espíritos bondosos que estão espalhados aí pelo mundo inteiro. Então vamos dar início e em seguida nós retornamos para fazer um encerramento deste momento. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé. E convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente. Deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras.
É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, Divino Amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Agradecemos imensamente a Tua presença entre nós, mais uma vez. E vamos fazer a nossa prece encerrando esta atividade. Por isso convidamos para fechar os olhos e possamos elevar o nosso pensamento até o alto, em forma de gratidão a Deus, por tantas bênçãos recebidas, Senhor, pelo acesso à doutrina espírita, que tanto nos consola, nos esclarece, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, até mesmo pelo sofrimento que cada um de nós enfrentamos, pois que são instrumentos para alcançarmos a vida eterna, a vida feliz. Fica conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que a Tua paz, que o Teu amor esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz a todos, meus irmãos, que fiquem com Deus.